Muito bom. Graças. Você pode dizer graças a Deus? Deus é bom, né, queridos? É lindo, né? Nós vamos agora ao Ministério da Palavra. Eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, ao seu coração. Lucas capítulo 15, verso 8. É uma mensagem conhecida. Lucas 15 tem uma sequência de 3 parábolas. A parábola do filho pródigo, a parábola da dracma, da ovelha perdida, a parábola da dracma e a palavra do filho pródigo. Eu sei que você já ouviu das 3, eu vou falar sobre a dracma perdida. Eu sei que você já deve ter ouvido várias mensagens a respeito disso, mas eu creio que o Espírito Santo renova e ele pode trazer algo novo para nós nessa manhã, amém? Lucas capítulo 15, verso 8. Eu quero falar com você nessa manhã sobre o resgate da alegria. Amém? Diz o texto assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne os amigos, as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Pai Santo, obrigado pela tua presença nessa manhã. Obrigado por cada lar aqui representado. Fala conosco, ministra a tua doce, bendita e preciosa palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a família Leite, Jairo, Leidiano, os meninos, Isabelle, o Felipe, o Gabriel, que estão conectados conosco lá no Brasil. São uma família amada, né? Quero lembrar você que na quinta-feira nós temos células. Sempre tem uma aí perto de você, então nos procure. Às vezes você tem uma dificuldade de se locomover para estar até a igreja, mas nós temos células posicionadas em lugares estratégicos. E dá para você ter um tempo de comunhão, de estudo da palavra de Deus, de oração e de, Jordan, comida. Isso aí. Eu quero fazer uma pergunta para você. Para você, o que é um tempo difícil? Se você pudesse responder assim, o que é um tempo difícil? É estar sem dinheiro? É ficar doente? É perder alguém que você ama? Um ente querido? O que é um tempo difícil para você? É passar por um processo de separação? É uma mudança de estado, né, Anne? O que é um tempo difícil? As coisas saem do eixo, né? Mudar de país? É o resultado de uma eleição? O que é um tempo difícil para você? Quantas coisas acontecem diariamente para roubar a sua alegria? Uma situação de alguém que dá ali um toquezinho no teu carro, de uma palavra maldita, de uma agenda que sai fora daquilo que você esperava, de um encontro com uma pessoa que aquela conversa desagradou a sua alma. Quantas coisas acontecem diariamente para roubar a sua alegria? Às vezes a vida fica pesada e a gente fecha a cara, assim ou não? Quando você olha para a cara de uma pessoa, você sabe se ela está bem ou não, não é? Mas nem sempre o sorriso no rosto revela o coração. Quando você olha para uma foto no Instagram, nem sempre aquilo é uma realidade. A pessoa parou por um momento para dar um sorriso, para levar uma curtida. Mas talvez o coração dela não está bem, a alma não está bem. Sentimentos, eles revelam como você está, mas eles não podem dizer para onde você deve ir. Você não pode tomar decisões baseadas nos seus sentimentos. Estou triste, estou alegre, estou com raiva. Nós precisamos tomar decisões baseadas na palavra de Deus, no equilíbrio, no bom senso, na responsabilidade. Veja, quando você está estressada, ansioso, ansiosa, como que você faz para descarregar essa energia? O que você faz? Come? Tem gente que come, né? Tem gente que come. Tem uma amiga nossa que ela pegava aquelas barras de chocolate grande, derretia no micro-ondas, sentava na frente da televisão e comia de colher. O resultado virá.
A ansiedade pode ir embora, mas ela vai embora e algumas coisas vêm. Então, o que você faz para aliviar o estresse? Come, compra, pega o cartão e vai lá no shopping e realiza a sua alma. A conta chega. Ela vai chegar. Nós compramos com a emoção e tentamos justificar com a lógica. Não vai dar certo. Eu precisava disso. Mas a conta chega. Então, como que a gente resolve? Viaja? Não, eu preciso sumir, preciso viajar, desaparecer, ficar uns dias fora. E é bom viajar, você concorda comigo? Eu gosto, eu acho que é muito bom. Mas não podem ser fugas para a nossa realidade. Problema não se resolve quando você foge. Problema se resolve quando você enfrenta. Você tem que olhar para a coisa toda e falar, peraí, eu preciso resolver, senão vai dar ruim. Como você se comporta em tempos difíceis mostra o nível da sua obediência e dependência a Deus. Isso fala de você. Jesus, ele está dizendo aqui, olha, e qual a mulher que se perdendo, tendo 10 dracmas, se perder uma, ele coloca uma condicional, se. Ele não está dizendo que vai acontecer, ele está dizendo que pode acontecer, se acontecer. Então, pode acontecer situações que vão roubar você. Podem acontecer situações que vão trazer tristeza a você, que vão trazer desconforto na sua vida. E aí ele vai dizer o que então? Se isso acontecer, dá um sorriso para o teu irmão, assim, ó, se isso acontecer, fala para ele. Agora fala para você mesmo, se isso acontecer, aí Jesus ele dá uma receita. Ele diz, olha assim, olha, se isso acontecer, acenda uma lamparina, ou seja, traga luz sobre a situação, converse sobre a situação. Ele diz, varre a casa, ou seja, tenha uma atitude para encontrar o que aconteceu, para descobrir o que houve. Ele fala que mais, né? Porque veja bem, quem se coloca como vítima, queridos, nunca resolve problema. A única vantagem de ser vítima é que você pode ser vítima enquanto você quiser. Mas ninguém gosta de vítimas. Ninguém gosta. Você gosta de ajudar uma pessoa quantas vezes? Tem uma hora que cansa, você concorda comigo? Tem hora que você fala para a pessoa assim, ô, vai lá resolver, rapá. Não é verdade? É uma realidade. Então, veja bem, ele diz, procure até encontrar. Ou seja, perseverança para. Ai, pastor, eu já tentei tanto, mas não consegui ver resultado ainda. Então, você não tentou tanto. Ele está dizendo, tenta até você ver o resultado. Fica firme até você conseguir. Vai lá. Por que a gente desiste da escola? Por que o jovem fala assim, não vou estudar mais não, é cansativo, não aguento mais. Ele tem tanta coisa para fazer. Só que lá na frente a conta vai chegar. Procura com perseverança, né? Aí ele vai dizer, e ela então, depois que ela encontra, ela chama as amigas, e ela chama as amigas e as vizinhas e diz, vem celebrar comigo, ou seja, aprender que tem tempo para falar, tá, queridos? Tem gente que ele fica revelando a vida dele antes da hora. Ela não falou para as amigas que ela tinha perdido a dracma. Ela falou que ela tinha encontrado. Tem coisas que a gente tem que fazer assim, fala com Deus só. Para de expor o teu marido para as amigas. Para de expor a tua esposa para os amigos. Para de expor a tua vida, os teus projetos para as pessoas. A Bíblia diz assim, quem pode suportar a inveja? A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, para quem a gente fala e quando a gente fala. Temos que ter essa sabedoria, queridos. A Bíblia nos instrui a respeito disso. Então ela chama as amigas depois, tempo para falar. E ela diz, e celebrai comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Ou seja, assuma responsabilidades. Quem perdeu fui eu, quem achei fui eu. Eu fui lá e procurei e resolvi. Assuma as suas responsabilidades. Minha mãe, ela perdeu um filho e ele era meu melhor amigo. Eu tinha 3 anos, ele tinha 4. Eu não me recordo, eu não me lembro dele, minha memória foi bloqueada, mas a minha mãe dizia que ele era meu melhor amigo.
Minha mãe tinha 10 filhos. E ela perdeu um. 30 anos depois, ela se lembrava daquele um como se fosse ontem. Porque para a mãe, não importa quantos filhos ela tem, um tem muito valor. E às vezes a gente precisa ter essa percepção. É importante isso. Uma mãe, a Bárbara ganhou o Matias aí agora esses dias. Quanto tempo que ele tem? 6? 4 meses? E aí foram dias difíceis lá no hospital, né, Bárbara? Só que assim, uma mãe não chama ninguém para assistir o parto, mas ela chama para ver o quê? O bebê. Por quê? Porque a gente não quer mostrar para as pessoas as nossas dores, nós queremos mostrar para as pessoas as nossas conquistas. E isso é bom. É assim que tem que ser, né? As pessoas celebrar as nossas conquistas junto com a gente. Nós precisamos ser uma igreja que celebra as conquistas um do outro, amém, queridos? Uma igreja que torce pelo outro, que ora pelo outro, que apoia o outro, que ajuda o outro, que faz a conta. De repente agora ela está festejando. Ele me ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com você, bem rápido, para você poder ir para o seu dia. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, perceba o que tem roubado a sua alegria. O que tem roubado a sua alegria nessa área da sua vida que não está bem? Porque todos nós temos áreas de nossas vidas que não estão bem, você concorda comigo? Tem alguma coisinha aí que precisa resolver. Eu sou assim também. Nesse momento, nós estamos com a nossa filha na UTI, lá no Brasil, há muitos meses, com muitas pessoas orando. De vez em quando o meu coração fala assim, ó, pega um avião e vai. Eu tenho orado por ela, eu creio no poder de Deus, queria estar lá, mas eu também sei da responsabilidade que nós temos aqui. Então, eu tenho que acalmar minha alma, eu, minha esposa, conversar. Essa semana, o nosso filho agora decidiu ir para a Europa, vai lá para Portugal. Aí imagina, nossa filha no Brasil, nosso filho na Europa e nós aqui, olha o que Deus fez. Mas eu sei que é um momento. É um momento, Deus vai organizar as coisas. Deus vai colocar a casa em ordem novamente. E nós temos um projeto de quê? Plantação de igrejas, expansão do reino do céu na terra. Eu me alegro por estar com vocês aqui, amém? É bom, você concorda? É bom estarmos aqui nessa manhã. Agora, perceba o que tem roubado a sua alegria. Não é sobre ser abençoado, mas é sobre viver abençoado. Ter uma vida de bênção. Seja sincero com você. Essa mulher perdeu uma dracma. Ela perdeu algo de valor, então seja sincero, ela percebeu que ela havia perdido. Há perdas que são naturais. Tem gente que perde cabelo. É natural, não é? Não é, Marco? Os meus eu estou percebendo assim que eles estão meio raliando aqui. Então, tem perdas que são naturais, você concorda comigo? Há perdas que nós não podemos evitar elas. Tem algumas perdas que elas acontecem na vida, você não tem como evitar. Agora, existem perdas que nós não podemos aceitar. Existem perdas que eu não aceito essa perda como natural na minha vida. Eu não posso deixar que isso entre dentro do meu lar e leve a minha alegria embora. Veja, gente, ontem eu estava feliz. Pensa num homem feliz ontem, numa pessoa, nós temos 1 ano e 2 meses, 3 meses, cadê Igor? Para me ajudar aqui, que nós abrimos a chamar? 1 ano e 3 meses? Que nós abrimos a chamar. Em 1 ano e 3 meses que nós abrimos a chamar, nós não tínhamos pia para lavar os canecos. Só quem não tem uma pia que sabe da importância de uma pia. Muito importante, gente. E aí, graças ao Luiz da Adriele, ontem nós estabelecemos uma pia na nossa igreja. Não, eu sei que você não gosta de ser exposto, eu sei, tudo bem, mas é preciso honrar, não é verdade? Então, o Eliseu veio para cá, o Rafa veio para cá, ele veio para cá, a gente passou um dia aqui arrumando, organizando, e rindo, e contando piada, e conversando, foi benção o dia de ontem, né, Eliseu? Foi um dia muito agradável, muito gostoso, foi um dia produtivo aqui na igreja. O Rafa da Ellen trouxe um queijo maravilhoso que ele ganhou de um português. O queijo é bom mesmo. Cadê o Rafa? Algum lugar. Bom o queijo, né, Rafa? Um queijo gostoso, maravilhoso. A Tânia, ela fez um café e aí eu usei aquele meu adoçante preferido que eu gosto. Eu não tomo açúcar, mas eu tomo adoçante. E aí usei o adoçante lá para tomar aquele cafezinho gostoso que a Tânia faz.
trabalhamos, rimos, fomos para casa. Cheguei em casa no final da tarde, antes de tomar um banho, eu falei assim, estava com fome de novo, preparei uma canecona de leite com café boa, peguei um pão, passei uma manteiga nele, comi, minha alma satisfeita. Aí fui para a casa do Jorge e da Valquíria, chegamos lá, estava uma galera lá conversando sobre o projeto do jantar de casais. Aí a Valquíria tinha feito um frango com angu e quiabo. Olha só o nível da conversa, gente. Né? Não, a coisa. Aí a Valéria tinha feito aquele pudim maravilhoso dela. Eu já falei, vai ter que proibir esse pudim na igreja, não pode. Gente, olha, comida à vontade, a Regiane tinha feito uma cocada. Foi um negócio extraordinário. Uma noite, assim, quem fez aquele estrogonofe lá? Foi a Adri, estava bom também. Eu comi tudo para experimentar. Eu tenho que provar de tudo. E comi, minha alma satisfeita, sabe? Aí eu fui para casa feliz, satisfeito, né? E aí, antes de eu dormir, eu falei, vou relaxar, vou assistir um videozinho aqui. Apareceu um videozinho lá no meu YouTube, o YouTube indica uns videozinhos para você. Uma nutricionista, 12 minutos o vídeo. 12 minutos. Eu fiquei pensando assim, Júnior, como é que 12 minutos pode acabar com um dia? O título, mas também a inteligência do rapaz. O título da mensagem lá, 5 alimentos que parecem saudáveis. Falei, vou ver. Começou com pão. Aí ela colocou pão integral. Ela falou assim, pão integral faz tão mal quanto pão branco. É a mesma coisa, é pão. Eu falei, gente, mas eu gosto tanto de pão integral. Pãozinho integral, tão gostoso. Aí foi para a segunda fila, queijo. Falei, queijo não, tia, a senhora está errada. Como é que eu vou falar isso para um monte de mineiro que queijo? Falei, não tem sentido um negócio desse. Leite light. A única coisa boa que tem no leite é a gordura. Você tira a gordura do leite, acabou, é. Falei, Jesus, vou ter que voltar a tomar leite integral. Mas o leite, olha, soja, falei, graças a Deus. Aí ela deu uma dica interessante, ela falou assim, você já viu algum passarinho em plantação de soja? Nem passarinho que é soja. Aí eu lembrei que a gente faz arroz com óleo de... Aí é o último da lista, adoçante. Falei, e eu vou tomar café com o que agora? A mulher, ela acabou comigo. Tinha que ter alguém para roubar a minha alegria. Aí eu fiquei pensando assim, não, se a gente for, tudo bem, eu respeito, lá ela estudou e tudo mais, tal, eu acho que algumas coisas a gente tem que considerar mesmo, aqueles alimentos que inflamam o corpo e tal, mas se a gente for viver nessas coisas, a gente vira uma neura. A gente não vive. Paulo, ele diz assim em Filipenses 4:11, digo isto não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Falei, quer saber de uma coisa? Com pão, sem pão, com leite, sem leite, com a dor, você é feliz. Né? Desliguei o celular e falei, já chega, 12 minutos já foi suficiente. Falei, vou dormir, que amanhã nós temos que celebrar o Senhor. Perceba aquilo que rouba a tua alegria. Às vezes é um vídeo. Às vezes é uma palavra do pastor aqui que rouba a tua alegria. Segunda coisa que eu quero deixar para você, defina valores essenciais. Tem uma chave aqui, ó. Ela só comentou com as amigas e vizinhas depois que ela... Então é como eu disse para você antes, para de expor o seu lar, para de expor os seus planos. Nem todos compartilham da sua dor. Nem todos compartilham da sua dor. Existem muitos que preferem compartilhar a sua vida. Cuidado. Tem batalhas que nós precisamos vencer sozinhos, sozinhas. Então, avalie os valores. Acenda a luz. Quais são os valores que dentro do teu lar talvez perdeu? Olha, talvez dentro do teu lar perdeu o respeito. A comunicação lá é truncada, fala com o outro gritando, nem percebe mais. Mas fala lá dentro de casa gritando com o outro, brigando, mal educado, não pede mais por favor, não usa mais palavra mágica, não pede por favor, não pede muito obrigado, não pede com licença. O outro está lá tomando banho no banheiro, lá bem relaxado, pá, na porta, vai morar aí dentro agora. Deixa a pessoa em paz no banheiro, gente.
É triste. Perdão, né? Às vezes a gente esquece de pedir perdão. Às vezes a gente esquece de pedir perdão um para o outro. Tão simples, falar assim, olha, me perdoa. É importante a gente pedir perdão e perdoar. Companheirismo, às vezes perdeu o companheirismo, você não tem uma pessoa a mais para andar com você, tomar um café com você. Às vezes eu falo com a Tânia assim, né? Pego a Tânia e falo, eu tento lá para tomar um café na mesa, e ela está agitada para lá, para cá, eu falo, meu amor, senta aqui. Ela fala, para que você quer que senta aí? Eu tenho um monte de coisa, porque eu quero só que você senta aqui. Senta aqui, ó, fica um pouquinho comigo. Às vezes, olha, por favor, me entenda, com muito amor, coloca doçura naquilo que eu vou falar para você. Às vezes, tudo que você precisa fazer é parar e sentar ao lado dessa pessoa que te ama. Senta um pouquinho, para um pouco, dá atenção, conversa. Companheirismo, às vezes perdeu dentro da tua casa o companheirismo, disposição em servir. Vamos falar a verdade, servir cansa. Cansa. A Tânia fala que louça suja é igual formiga, só raleia, mas não acaba. Não acaba. Servir cansa. Servir cansa. Eu me lembro que, eu não sei, alguém contou essa história agora esses dias, eu me lembrei de um momento meu, eu cheguei em casa, e aí eu peguei e coloquei uma água na geladeira para gelar, e aí eu fui fazer uma caminhada. Uma hora, quando eu voltar, ela está fresquinha, na hora de eu tomar, de eu beber ela. Aí fiz a minha caminhada, voltei. Quando eu cheguei, que eu fui pegar a minha água, cadê minha água? A jarra vazia. Aí eu peguei o galão de água, peguei a jarra vazia, comecei a encher, e Satanás começou a conversar comigo na minha cabeça. É sempre assim. É só eu que encho a jarra de água aqui nessa casa. Ninguém ajuda. Não, até quando que eu vou ficar servindo água para esse povo? Pelo amor de Deus. Aí eu parei, falei, o que é isso aí? Para mim é uma alegria ter a minha esposa para tomar minha água gelada, ter o meu filho para tomar minha água gelada. Glória a Deus pela vida deles. Eu vou encher quantas jarras precisar, Satanás. Você não vai parar a minha motivação. Às vezes a gente cansa em servir. E aí, dentro da nossa casa, a nossa alegria foi roubada, porque a gente começa a cobrar o outro para servir. Conversando a gente se entende, sim ou não? Do que você mais sente falta? Porque às vezes nós queremos apresentar soluções para Deus. E Deus, Ele tem as soluções dele para a sua vida, amém? E olha, de verdade, Deus quer que você seja abençoado. Então, ao tomar decisões, considere as 3 áreas da sua vida. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Quando você for tomar uma decisão, pense assim, essa decisão vai afetar de que forma? O meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Porque se uma dessas áreas for afetada de forma negativa, todas as outras áreas vão ser comprometidas. Pense nisso. Satanás, ele pode usar o que você tem contra você. Satanás pode usar aquilo que você acredita contra você. Veja, um espírita, ele faz boas obras porque alguém ensinou para ele que, através das boas obras, por ele ser um espírito em evolução, ele precisa melhorar cada vez mais. Só que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas sendo salvo, eu preciso praticar boas obras. Mas não faça boas obras para ser salvo. Você quer ser salvo? Reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o segredo. Por quê? Porque você está ali pensando no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Mas precisamos ajudar os outros. Boas ações são necessárias. Mas a essência da igreja, ela não é as boas obras. A essência da igreja é a salvação da pessoa. Amém, queridos? Olha, veja, por exemplo, um cristão que ele foi ensinado que não perde a salvação. Não, você pode ficar tranquilo que você não perde a salvação. Aí eu venho para a igreja, aceito Jesus, não perco a salvação, volto para o mundo e vou viver do jeito que eu quero. Você acha mesmo que isso vai funcionar? Não vai. É antibíblico. Não está na palavra de Deus. Pastor, mas a Bíblia, queridos, era um livro lindo que ela nos ensina. Eu me lembro de um rapaz, lá no Brasil, machucado com a igreja, e ele chegou para mim e falou assim, pastor, vou falar uma coisa para você.
a gente não precisa de igreja para entrar no céu. Eu falei, é verdade, a gente precisa de Jesus. Mas Jesus vai vir buscar quem? A igreja. Uai, a lógica é simples. E se você não está na igreja, você não está no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é isso aqui, amém, queridos? É glória a Deus, é pegar o meu filho e vir aqui e falar assim, olha aqui, Jesus, eu estou junto, eu sou parte do corpo, eu estou no meio. E Hebreus 10, 25 diz, não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o reconhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Mas Jesus morreu na cruz, eu reconheci ele, e eu volto para a prática do pecado, tem mais algum sacrifício para mim? Não existe mais. Porque eu decidi viver na prática do pecado. E o cristão pode acontecer dele pecar, mas ele não tem prazer na prática do pecado. Porque ele tem prazer na santidade, em andar com Deus. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Amém, queridos? E isso é tão maligno, né? Eu disse para ele, olha, esse pensamento teu, meu filho, é tão maligno que o mundo vive machucando as pessoas e elas não falam em sair do mundo. Elas não falam em sair de lá. Então, como que a gente explica a ênfase que Jesus dá a esse respeito? Precisamos ser claros. Eu quero que todos nós vamos para o céu, amém? Glória a Deus. Então, essa é a segunda chave que eu queria deixar para você, defina valores essenciais. A terceira chave que eu aprendo, a terceira coisa que eu aprendo nesse texto, mude o foco daquilo que você enxerga. Amém? Por quê, pastor? Pode projetar para nós, Júlia, Isaías 6:1. Se você quiser abrir a Bíblia aí no Isaías 6:1, para você conferir comigo, olha. O texto diz que essa mulher, ela perdeu o quê? Diga comigo, dracma. O que aconteceu? Ela perdeu. E aí ela começou a olhar para o quê? Para aquilo que ela tinha perdido. Ela começou a olhar para aquilo que ela tinha perdido. Agora veja esse texto. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. A minha versão diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Obrigado, filha. O rei Uzias, ele reinou em Jerusalém durante 52 anos. Ele começou a reinar com 16. Então, ele morreu aos 68. Na velhice, quando podia tudo terminar bem, ele cometeu uma atitude que ele não poderia, e ele pegou lepra por isso, lepra representa o pecado, e ele morreu isolado, longe do povo de Deus. Foi enterrado no sepulcro dos reis, mas ele viveu isolado e o seu filho reinou no seu lugar. O texto da Bíblia vai dizer lá em Crônicas 2, 26, 2 Crônicas 26, aí em 2 Crônicas 26 vai dizer que enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então ele criou várias invenções, ele avançou com o reino, ele criou uma agenda de conquista, de fazer, de realizar, ele era um homem ativo, ele expandiu o reino, as fronteiras do reino, ele expandiu as riquezas do reino, ele fez a coisa toda dar certo. Ele era um homem empreendedor, visionário e que fazia dar certo. Então ele marcou a geração dele como alguém que fazia diferença. A Bíblia diz, inclusive, que ele era amigo da agricultura. Então, ele era um cara que gostava de ver a prosperidade. E no seu reinado, o povo prosperou. Só que esse rei morre. Quando morre uma pessoa assim, como é que a gente fica? Quando morre uma pessoa que você tem ela, as melhores referências dela para a sua vida, como é que você fica? E o profeta Isaías, que era da parentela ali, ele olha para aquela situação e ele vai trazer a memória. Ele vai dizer, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele mudou a visão daquilo que ele enxergava. Ao invés dele olhar para o trono do rei terreno, natural, que morreu e agora estava vazio, e começar a pensar assim, ai meu Deus, quem é que vai sentar nesse trono agora? Ai meu Deus, como é que vai ser o nosso país daqui para frente? Ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Ai meu Deus, o que vai ser do povo agora? Ele decidiu olhar e ver que Deus está sentado no seu trono e continua reinando sobre toda a terra.
Mude o foco daquilo que você enxerga. Mude a sua percepção. Esse homem, ele perdeu valores essenciais. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas ele decide se voltar contra Deus e agora ele vai viver isolado e vai morrer leproso. Queridos, veja, nossas conquistas, elas podem nos levar a acreditar que nós não dependemos mais de Deus, que nós não precisamos mais do Senhor. Essa experiência de Isaías, ela mostra para nós que Deus continua reinando, amém? Deus é Deus sobre a sua vida, amém? Talvez você olhe para algumas áreas da sua vida e parece que não está tudo bem, mas está tudo bem. Deus está reinando. Deus vai colocar as coisas em ordem. Deus vai resolver as coisas. Aquela mulher sábia que havia perdido algo, ela decidiu parar de olhar para aquilo que ela tinha perdido. E ela decide acender uma lâmpada, varrer a casa e procurar até encontrar. Deus vai colocar as coisas em ordem na sua casa, amém? Nós vamos orar nessa manhã e Deus vai colocar as coisas em ordem na sua casa. Até encontrar aponta para a perseverança. Porque às vezes tudo que você vê é corrupção, é mentira, é engano, é traição, é inveja, é crise financeira. E vamos concordar? Todas essas coisas ruins que nos cercam, elas nos adoecem emocionalmente, sim ou não? Sem a gente perceber, a gente vai adoecendo. Deus está sentado no trono e reina, amém? Deus tem o governo dele nas suas mãos, amém? E Deus quer abençoar você, amém? Amém significa assim seja, você concorda? E a última coisa, para nós podermos celebrar o Senhor, e eu orar por você e abençoar a tua vida para você ir para casa. Aprenda a virar a página. Tem gente que quer viver da dor, quer viver das perdas, quer viver do passado, quer viver daquele tempo que foi bom, quer viver daquelas conquistas antigas. A Bíblia diz que depois dela encontrar, ela chama as vizinhas, as amigas e celebra. Se você já resolveu o passado, se você já perdoou, para de ficar batendo na porta, para de ficar usando isso como desculpa para não avançar, para não chegar nesse lugar que você deseja. Não existe nada em sua vida que você não possa, se quiser, resgatar para viver uma vida alegre, feliz novamente, amém? Então, nessa manhã eu quero motivar você a resgatar a sua alegria, resgatar os seus sonhos, os seus projetos. Deus, ele é um Deus de alegria, amém? Olha, as nossas atitudes na terra influenciam o céu, sabia disso? Fala assim, uau! Fala assim, a minha atitude na terra influencia o céu. Jesus, nesse texto, sabe o que ele está falando? Ele não está falando da mulher que perdeu a dracma. Ele está falando de um pecador que se arrepende. Ele diz, a mesma alegria há no céu, nos anjos, quando um pecador se arrepende. Quando uma pessoa reconhece que áreas da vida dela precisam ser mudadas, e ela leva ao Senhor, e ela entrega para Ele e fala, Deus, essas áreas da minha vida, eu me arrependo se eu errei, porque eu preciso que elas sejam mudadas. A Bíblia vai dizer que vai ter a mesma alegria na terra, vai ter no céu, amém? Olha, queridos, eu gosto disso. Abra sua Bíblia no Salmo 16, 11. Dá para jogar aqui, Salmo 16, 11? Vamos ficar de pé. Aquela mulher, ao perceber que perdeu algo de valor, ela acende uma luz. Diga comigo, uma luz. Jesus, ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O Salmo 16, 11, ele diz assim, olha, tu me fizestes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. A minha versão diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Amém? Então, pastor, como é que eu resgato a alegria na minha vida, na minha casa, na minha família? Primeiro, perceba o que tem roubado a sua alegria. Diga, eu preciso perceber o
que tem roubado a minha alegria. Segunda coisa, defina valores essenciais que você não pode perder de jeito nenhum. Terceira coisa, mude o foco daquilo que você enxerga. Começa a olhar e perceber que Deus está sobre tudo isso, amém? E a última coisa, aprenda a virar a página. Glória a Deus. 2023, anos da paz. Deus tem algo novo para você, amém? Dá um sorriso para o teu irmão e diga: Deus quer abençoar você. Coloca a mão assim no teu coração. Fala assim, ó, Deus quer me abençoar. Feche teus olhos. Deixa essa canção ministrar teu coração.